Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Estamos começando mais uma semana de aulas, levando até sua casa educação, onde quer que você esteja agora, né pessoal? E fique à vontade, assista a essa aula quantas vezes você quiser, até que realmente você aprenda, reflita e entenda direito os conceitos que eu estou trazendo para essa aula, ok? Então aqui é seu amigo, professor Fábio, tá? Professor de Ciências, e eu trago hoje, no projeto Ciência em Ação, uma aula para o 7º ano com o tema dos anelídeos e artrópodes. Então, a primeira pergunta é: quem são os anelídeos? Já que estamos estudando a diversidade dos animais, né, pessoal? Então, os anelídeos são animais com corpo vermiforme, lembram estruturas de vermes cilíndricos que têm um corpo todo segmentado em anéis, por isso que a palavra anelídeo, corpo segmentado em anéis. E o que são esses segmentos, pessoal? Esses segmentos são, na verdade, chamados de metâmeros. E o que são metâmeros? São unidades musculares que fazem com que esses animais se desloquem da seguinte forma: eles contraem a parte traseira e projetam a parte direita. Então, eles se movimentam assim, ó, contrai, projeta, né? Que é exatamente o movimento de como se deslocam as minhocas, tá bom? Então, nós temos aí os anelídeos, vocês podem perceber pelas imagens que nós temos 3 variáveis, e dentre essas 3 variáveis nós vamos estudar os grupos dos anelídeos. Vamos lá começar no primeiro. Quem são os oligoquetas? Os oligoquetas são as minhocas convencionais, minhocas de jardim, que tem uma grande importância para a questão da qualidade do solo. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, quando as minhocas cavam no solo as galerias, elas permitem que o oxigênio penetre mais rápido e facilmente as raízes vegetais. Como também os excrementos das minhocas são ricos em concentrados de sais minerais e geram no solo uma riqueza fantástica para os vegetais, chamados esses excrementos de humus de minhocas. Além de lembrarmos que onde há minhoca no solo é porque o solo é bom, fértil e não tem agrotóxico, beleza? Então são ótimos indicadores da qualidade dos solos. Nós temos os poliquetos, também chamados de minhocas marinhas. São seres inofensivos que vivem no fundo do mar e nada mais servem do que alimento para peixe, né? Interessante. Tem todo esse jeitão de lagarta de fogo, né? Assim a gente chama vulgarmente, mas são minhoquinhas que têm essas cerdas que auxiliam no seu nado, tá bom? Então, simplesmente são alimento de peixes em profundidades, os poliquetos. Esse ser, por exemplo, chama-se de nereis, tá bom? E os irudíneos são anelídeos com poucas cerdas muito suaves. Vocês podem ver aí na mão do cidadão cerdas muito suaves, e o maior de todos os exemplos é a sanguessuga. Recebe esse nome pelo fato de serem ectoparasitas, ou seja, parasitam por fora. Se agarram na pele de um animal, peixe, mamífero, o que seja, e começam a sugar seu sangue. Pasmem no fato. As sanguessugas podem crescer até 5 vezes o seu tamanho só de sangue ingerido, pessoal. E o interessante é o seguinte, é que na saliva das sanguessugas, quando elas mordem e dão uma mordiscada para começar a sugar o sangue, existe uma substância anestésica, que na verdade torna a mordida e a ação parasita desses animais indolor. Interessante, né? Beleza? Então esses são os anelídeos, minhocas, nereis e sanguessugas. Vamos aos artrópodes. Olha que imagem bacana eu trago para vocês, né? Para a gente mostrar o seguinte. Quem são os artrópodes? O grande grupo dos artrópodes. Os artrópodes são animais, né, invertebrados que somam, dentre suas diferentes características, 2 que são muito importantes. Primeira, os apêndices articulados, que dão nome ao grupo, né? Artro, articulação, podes, pés. Então, vocês podem ver que esse insetinho aí, um gafanhotinho, né, por exemplo, ele além de movimentar a patinha, ele movimenta toda a estrutura bucal, né? Que parecem pinças que vão exatamente o quê? Vão manusear alimentos levando até a boca. Então nós temos apêndices, ou seja, extremidades do corpo articuladas, como também as antenas deles são articuladas, viu, pessoal? E o chamado exoesqueleto de quitina. Por quê? Porque esses animais deixam de ser frágeis, corpos moles, corpos que desidratam muito fácil, e criaram uma carapaça
de um carboidrato especial chamado quitina, que os protege das condições negativas do tempo, ok? Então, nós temos aí apêndices articulados e exoesqueleto de quitina. Primeiro grupo, os insetos, né? Muito diverso, se não me engano, é o grupo de maior diversidade no mundo. Se você disser o que é que existe mais no mundo, professor, de diferente, os insetos, gente, não tem dúvida, os insetos são muito diversos. Então, nós temos um corpinho dividido em cabeça, tórax e abdômen, que vocês podem ver. Tem um par de anteninhas. Alguns podem ser alados, voarem, outros não. A grande importância hoje de estudarmos insetos, ela parte de um princípio maior, gente, que é estudar os insetos como vetores de doenças. Imagina só, o quão é importante entendermos hoje qual o grau de perigo do Aedes aegypti, hoje transmitindo 4 diferentes viroses, né, gente? Dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Quer dizer, um único insetinho podendo vetoriar ou levar até 4 diferentes doenças. Muito sério isso, né? Então, quando a gente estuda artrópode, primeiro grupo inseto, liguem-se, preste atenção como divide o corpo desses animais. Cabeça, tórax, abdômen, tem 6 patinhas e 2 pares, ou melhor, 2 anteninhas ou um par de antenas. Os aracnídeos, né? As aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros, né, gente? Tem 8 patas, não tem antenas e o corpo só é dividido em 2 porções, cefalotórax e abdômen, tá bom? Então vocês veem aí que, inclusive, o interesse maior em estudar esse grupo se diz respeito às peçonhas ou os acidentes com esses seres que são venenosos, né? À exceção do carrapato, que é um ectoparasita, como a gente falou, parecido com a sanguessuga, mas que também pode transmitir doença, uma doença transmitida por carrapato, pessoal, chama-se de febre maculosa, tá bom? É uma coisa muito séria, beleza? Os crustáceos, né? Que tem uma grande importância na gastronomia mundial, chamemos assim, porque por devido à sua riqueza em carotenoides, que são antioxidantes, em ótimas proteínas e gorduras de excelente qualidade, tá bom? Então, os artrópodes também são representados por crustáceos, que são o grupinho aquático, né, gente? E aí, algumas particularidades muito legais é que surgem as pinças muito fortes, essas patolas do caranguejo, da ostra, como vocês podem ver aí. As patas são inúmeras, praticamente não dá para contar as patas, né? E eles têm 2 pares de antenas. Então, quem tem 2 pares de antenas são os crustáceos. Inclusive, uma curiosidade é que as antenas são um artifício de perceber o ambiente, como também de comunicação entre os seres de mesma espécie, ok? Quilópodes e diplópodes são os artrópodes alongados, lembram vermes, todavia tem patinhas que articulam também. Então, nós temos o quilópode, a lacraia, que tem um par de pata por segmento. Percebem, cada segmento do corpo da lacraia, está aí à esquerda de vocês no vídeo, né? No seu celular, no seu computador, onde seja. Então, ele tem um par de patas por segmento, a lacraia. Já o diplópode, que é o emboazinho aqui, carinhosamente chamado de piolho de cobra, né, gente? Ele tem 2 pares de patas por segmento. Dá para perceber que em cada segmento tem só 2 de um lado e 2 do outro. Percebam como a gente carece de perceber como que é o corpo desses animais, beleza? Um forte abraço para vocês, material na mão, façam o seu exercício e até a próxima aula, tá bom, gente? Uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.